Olá, seja bem-vindo ao Tour Talks, o turismo que conta, o podcast que dá voz ao que de melhor se faz no turismo em Portugal. Este é um espaço de conversa e partilha criado pela NCL Partners e pela TLH, Tourism Learning Hub, onde conhecemos pessoas, ideias e projetos que ajudam todos os dias a transformar o turismo no nosso país. Falamos com profissionais que fazem a diferença e que estão a abrir o caminho para um turismo mais inovador, sustentável e inclusivo. Caro Helder Almeida, seja bem-vindo ao Tour Talks e, antes de mais, obrigado por ter conseguido roubar um bocadinho de tempo à sua agenda sempre preenchida, a percorrer os caminhos do centro de Portugal, este magnífico centro de Portugal, para estar connosco hoje e para falar de um tema que, para nós e para o país, é de facto muito importante, tem a ver com o turismo náutico, sobretudo. E para começar, gostava que nos explicasse, de forma simples, o que é a estratégia Prover Náutica Centro de Portugal. Ora, boa tarde e obrigado pelo convite, desde já. É sempre uma motivação nós conseguirmos falar daquilo que estamos a fazer, neste caso com o Prover da Náutica do Centro de Portugal, que é o novo Prover que existe, um dos novos Provers que existe na região centro, corporizado e lançado pelas comunidades intermunicipais e depois aprovado pela CCDRC e que está a funcionar em termos de planos e de estudos desde 2024, mas em termos de terreno e de função a partir de 2026. E a estratégia que está subjacente à náutica do Centro de Portugal é, acima de tudo, uma agregação para valorizar estes recursos que são as estações náuticas. Neste momento, no Centro de Portugal, existem 19 estações náuticas certificadas, entre litoral e interior, e a estratégia da náutica do Centro de Portugal passa por, número 1, criar rede e colaboração entre estas 19 estações náuticas, de forma a reforçar todo o seu know-how e toda a sua parceria e inter-relação colaborativa entre as estações náuticas, depois de passar por uma estratégia de marketing forte para alicerçar tudo aquilo que sejam produtos e ações de promoção de atividades relacionadas com a náutica e de todo o cluster que está associado, assim como a própria dinamização territorial. E depois, por fim, um último vetor que tem a ver com o empreendedorismo e com a transferência de conhecimento, que, no fundo, pretendem fazer aqui um mel de ligação entre setor público, setor privado, apoiado pelas universidades e pelos centros de conhecimento, para criarmos aqui uma espécie de transferência de conhecimento colaborativo entre todos estes setores, de forma a robustecer tudo aquilo que é a náutica do Centro de Portugal e as empresas e as associações e todos os parceiros associados à náutica do Centro de Portugal. De certa forma, este é um sumário daquilo que é a estratégia, sempre um plano ambicioso, porque é também uma nova ação e um novo provérbio que está a decorrer e que cria aqui um novo caminho para valorizar estes ativos do território e que, tal como disse, abrangem toda a região centro. Vão desde o Tejo até à Ria de Aveiro. Muito bem, muito obrigado. Falou em estação náutica e aquela estratégia está disponível também na internet, é um documento muito interessante. Ela menciona, obviamente, a estação náutica. Para quem está a ouvir e que não está familiarizado com este tipo de conceito, o que é de facto uma estação náutica? Bem, uma estação náutica é uma rede de colaboração entre parceiros. Acima de tudo é isto, ou seja, o ponto a que se chegou é um ponto muito estratégico de desenvolvimento sustentado, que é agarrar nos parceiros do território, associá-los, e eles depois, de certa forma, até já colaboravam antes de ter uma estação náutica, mas associá-los e dar-lhes forma e dar-lhes dimensão institucional para eles poderem ter uma organização para colaborar formalmente e criar e inovar, é o criar novos produtos e novos serviços. Isto junta o quê? Depois, na perspectiva do turismo, junta desde operadores marítimo-turísticos, empresas de animação, hotéis, restaurantes, todos os parceiros locais que se reúnem para criar o tal produto turístico compósito, que é, no fundo, o objetivo base da estruturação de produto. E a rede náutica é isto, é o mecanismo que faz a agregação destes parceiros. Ou seja, nós temos a estação náutica por exemplo, de Aveiro, que reúne todos os parceiros de Aveiro neste setor. E temos, por exemplo, a estação náutica, por exemplo, de Castelo de Bode, que reúne todos os parceiros associados à exploração marítimo-turística da zona de Castelo de Bode. Este é o conceito da estação náutica e daí ele ser considerado um recurso de base endógena, ou seja, são os parceiros locais que estão a agregar-se
para criar mais valor numa perspectiva de bottom-up, basicamente, e de perspectiva de desenvolvimento endógeno. Podemos estar a falar de empresas de animação turística, hotelaria, restauração, serviços públicos, museus, a natureza, os planos de água. Desde no nível primário, tudo o que sejam agentes turísticos, empresas de animação, empresas de operadores marítimo-turísticos, cadeias hoteleiras, unidades de alojamento, unidades de restauração, numa perspectiva linear e principal, mas depois numa perspectiva secundária até de valor agregado, dizer assim, sim, museus, todos os espaços de recreio e que servem para complementar tudo aquilo que seja a oferta turística integrada. Não é? Ainda agora para o turismo náutico em Portugal, como é que nós podemos olhar hoje para o turismo náutico? Ainda é um produto de nicho ou já podemos dizer hoje que é um produto turístico já com escala e com dimensão e por essa via com efeitos positivos nos territórios? Nós temos que separar, porque Portugal é um país de sol e praia, com um produto sempre muito consolidado no sol e praia. A região centro não se foge a isso. Nós temos grandes ativos turísticos de sol e praia, nomeadamente Figueira da Foz, Aveiro, toda a zona do Oeste, mas agora focando naquilo que é o turismo náutico, que está relacionado com atividade na água ou embarcação, e isto aqui focando neste aspecto, nós temos aqui, de certa forma, um nicho. Até o próprio turismo náutico de cruzeiros é um nicho que ainda temos nacional e que temos de valorizar e de diferenciar. Porque uma coisa é dizermos temos um produto com escala. Não temos um produto com escala, mas temos um produto muito valorizável. Temos um produto muito valorizável. Muito valorizável a dois níveis. Muito valorizável na perspectiva que existe atividade implantada nos territórios que muitas vezes não é reconhecida, nem é devidamente promovida e divulgada, e isso também é uma perspectiva. Por exemplo, a arte chávega, que é uma das atividades que é muito conhecida culturalmente na zona costeira, desde Aveiro até a Leiria, ou seja, podemos começar por agarrar neste ativo cultural e dizer assim, ok, nós temos produtos estruturados para ativar este produto, mas muitas das vezes não estão devidamente promovidos e não estão devidamente valorizados no mercado. E é isto que também se pretende fazer, ou seja, agregar valor para estes produtos serem ativados e serem devidamente conhecidos e colocados no mercado. Que a grande questão depois é também colocá-los no mercado, haver hipótese do turista, e neste caso do visitante e do turista, saber que eu posso comprar esta atividade ou esta experiência aqui, não é? Agora, o turismo náutico, comparando por exemplo, com países como em França, como o Brasil, por exemplo, é uma estruturação que é necessário ainda fomentar. E nessa perspectiva é que a CCDR também reconheceu no Prover da Náutica uma hipótese e um caminho para criar mais valor e mais alicerce. E essa valorização passará então, como já falámos, pela maior estruturação, maior ligação dos parceiros dos territórios para poderes ter uma oferta mais robusta e mais estruturada que responda naturalmente àquilo que o turista está à espera. Se calhar quem nos está a ouvir associa muito, e é o normal, turismo náutico ou náutica ao litoral. Deu o exemplo da arte chávega, nós temos uma extensa e belíssima costa, mas de que forma é que o interior, que papel os municípios do interior, ou as estações náuticas do interior, podem assumir nesta estratégia integrada da região centro? Nós não temos, por assim dizer, a nossa ótica foca sempre, quando falamos em náutica, tentamos sempre, o nosso cérebro leva-nos sempre, as nossas associações levam-nos sempre para a costa, não é? Mas nós também podemos dizer assim, então e o Mondego não tem zonas navegáveis? E o Tejo não tem zonas navegáveis? E o Douro não é uma outra porta de entrada em Portugal, nomeadamente no Douro Internacional, naquilo que é os fluxos entre Portugal e Espanha, com um turismo muito focado para aquilo que é a perspectiva ambiental, a perspectiva cultural e que existe. É este caminho que o interior traz. O interior traz a ligação dos nossos cursos de água e das nossas albufeiras em conjunto com a costa. Porque a costa, sim, é um produto que está mais desenvolvido e está mais estruturado, mas o interior de Portugal também sempre foi muito fruído pelos espaços de lazer ligados à água. E os espaços de lazer ligados à água envolvem desde os cursos de água, rios, até como as próprias albufeiras. E albufeiras como, por exemplo, Castelo de Bode. A Castelo de Bode tem um plano de água altamente utilizado para prática náutica. Podemos ir a Pedrógão Grande, por exemplo, e também temos aqui no Zezer um bom exemplo de estação náutica que utiliza um recurso de interior e uma albufeira do Zezer para prática náutica. Mas isto é multiplicável.
multiplicável em todo o interior. E isto faz aqui um cruzamento interessante, porque nós conseguimos dar, numa abordagem coletiva, diversas formas e diversas experiências para valorizar este produto náutico. E isto são abordagens diferentes, porque certamente, e nós sabemos isso de outro tipo de produtos, por exemplo, quem vem fazer surf normalmente depois procura outro tipo de atividades para complementar as atividades. E muitas vezes quem faz surf normalmente também procura espaços de montanha para fazer outro tipo de atividades, ou procura outras atividades também para complementar aquilo que é a prática do dia-a-dia. E é nesta perspectiva de colaboração e de continuação que é possível trabalhar. Porque isto valoriza aquilo que é as ofertas integradas do interior com o litoral. E nós não temos um país que tenha uma dimensão tão afastada que não permita, por exemplo, fruir, por exemplo, estar-se de manhã em Castelo de Bode ou estar-se da parte da tarde na Ria de Aveiro. Não é? Nós temos distâncias que permitem perfeitamente fazer este tipo de atividades e de complementaridade. E é nesta perspectiva que, para o interior, a náutica é mais um ativo valorizável num setor que muitas das vezes nós não estamos à espera. Ok, então, vamos lá aqui falar. Nós falamos muito de praias fluviais e todo o não faz isto. E, aliás, pós-pandemia nós notámos isso, a procura dos espaços do interior e espaços com água no interior como espaços para fruir numa perspectiva mais de slow tourism, mais abordagem individualizada, não tanto fugindo daquilo que são as abordagens de massa e o turismo de massas, para encontrar outros nichos, neste caso, de serviços e de procura e de ativação turística, de oferta turística. E é nesta perspectiva que o interior, em junção com o litoral, podem cooperar nesta articulação. E o Centro de Portugal, com os ativos que tem e com os recursos que tem, pode ter um posicionamento diferenciador nesta abordagem do turismo náutico. Podemos dizer, e ser mais ambicioso, olhar para o turismo náutico como uma espécie de elemento de coesão territorial, isto é, algo que pode levar a uma ligação mais forte entre o interior e o litoral, e vice-versa, que é algo que nós vimos tantas vezes a falar, dessa necessidade de ter maior coesão territorial. Qualquer estratégia que agarre numa perspectiva turística e numa perspectiva turística para a região centro deve sempre ponderar estes ativos, porque eu acho que o principal ativo do centro, e bem, o turismo do centro o promove isso, é a diversidade. E a diversidade gera complementaridade e gera nichos de negócios específicos que podem ser ativos. A coesão territorial em si deve ser um modelo de desenvolvimento económico que o centro deve ter sempre presente, em todos os níveis, porque nós não podemos estar estruturados apenas para desenvolver uma determinada faixa territorial e deixar toda a outra faixa territorial sem qualquer tipo de abordagem económica ou de uma perspectiva de desenvolvimento económico. Acho que isso é uma perspectiva que tem de ser transversal a todas as ações. No campo da náutica em específico e nesta abordagem, eu acho que a complementaridade que é possível fazer entre as estações náuticas do interior e as estações náuticas do litoral cria mais-valia. E cria mais-valia na perspectiva de nós podermos oferecer experiências diferentes. É diferente de nós estarmos numa Albufeira de Castelo de Bode, ou irmos, por exemplo, ou fazermos, por exemplo, um cruzeiro turístico, por exemplo, entre os Lentiscais e Cedilho, em Espanha, e depois, passado um pouco, estarmos, por exemplo, em Tondela, na Estação Náutica de Tondela, a ver as paisagens do Dão e a abordar a gastronomia local, por exemplo. E isto não são distâncias que para um turista que nos visite, ou até para nós que somos de cá, não sejam abordagens tão difíceis ou pouco complementares. Não, são abordagens complementares, basta apenas dizer que nós, basicamente, de fronteira à costa são 200 km. E isso é uma perspectiva que nos dá aqui uma perspectiva ampla de circular por toda a região centro. Muito bem. Caminhando agora para benefícios mais concretos. Estamos a falar de benefício mais geral, coesão territorial. Vamos agora tentar ver benefícios mais concretos ou vantagens mais concretas. O que é que esta estratégia quer? Mais visitantes, mais empresas, mais emprego, mais notoriedade, qualificação da oferta, articulação entre stakeholders. O que é que pode dizer em termos concretos que vocês querem atingir com esta estratégia? Nós temos que, em primeiro lugar, nós temos a estratégia definida e temos os resultados que temos de apresentar ao fim dos 3 anos de implementação que vamos ter. Mas eu vou sair um bocadinho daquilo que são os resultados da estratégia, porque eu acho que o principal resultado é fazer com que os players que estão e os parceiros que estão na estratégia consolidem um modelo de governação e de colaboração. Esse é o principal ativo. Porquê? Porque se nós transpusermos para o mercado e transpusermos para os agentes do mercado um modelo de trabalho e um modelo de colaboração, esse modelo vai se perpetuar, quer haja Prover, quer não haja Prover, porque os parceiros vão integrá-lo e vão perceber que há ali uma criação de valor. E esse deve ser um objetivo.
porque é esse o objetivo do público, é induzir novos mecanismos de colaboração e novos mecanismos para os agentes económicos abordarem e também se complementarem. E o importante disto, este é um principal desafio. E se nós conseguirmos no final termos esta transferência de colaboração, é um ativo-chave para perpetuar aquilo que é a valorização do turismo náutico. Outro ponto é nós construirmos aqui estratégias e construirmos aqui mecanismos para estruturar produto turístico e depois posicioná-lo no mercado. Acho que o principal ponto, depois aqui passa mesmo pelas estratégias de marketing, é mesmo os parceiros desenvolverem produto consolidado e depois posicioná-lo no mercado. Porque a procura deste tipo de produtos é muito individualizada neste momento. Nós não temos uma agregação de produto que permita ser posicionada nos canais de venda internacionais, ou seja, isto é tudo muito individualizado e cada um vende a sua atividade ou o seu alojamento ou tudo mais. E nós precisamos de ganhar corpo, ganhar escala para ter outro posicionamento. E acho que a segunda abordagem é esta. Todos os estudos apontam que um dos ativos, um dos recursos que o turista náutico mais valoriza é a própria paisagem, que não poderia deixar de ser. E existe aqui uma ligação, obviamente, estamos a falar de zonas de planos de água, estamos a falar de zonas protegidas. Como é que esta questão da sustentabilidade é garantida por este projeto, ou de forma que ela está prevista, ou de forma que ela é valorizada na medida em que os recursos naturais são um ativo fundamental do turismo náutico? Temos que perceber duas coisas. É que sim, a questão ambiental passou a ser uma pedra de toque naquilo que é as dinâmicas da indústria turística. Não há turismo se nós não protegermos a paisagem e o ambiente, porque maior parte mesmo em ambiente urbano, nós temos que ter consciência que os nossos recursos são limitados e temos que o saber gerir. E nesse aspecto, a questão da sustentabilidade faz parte da estratégia. Faz parte da estratégia porque, passamos logo por isso, nós estamos a falar de turismo náutico, cursos de água. Há cursos de água onde, por exemplo, atividades motorizadas não podem ser feitas. Há a introdução de novas tecnologias, como a eletrificação e todo um conjunto de novos recursos tecnológicos que estão a ser aplicados agora na náutica e que vêm trazer novas estratégias, novas complementaridades. Aliás, a Ria de Aveiro é um desses exemplos, como a eletrificação resolveu parte dos problemas, contribuindo de forma direta para a sustentabilidade, quer ambiental, quer e depois para a própria dinâmica económica da própria exploração que é feita. E a sustentabilidade tem de ser um ativo. Tem de ser um ativo na reconfiguração do modelo de negócio dos parceiros. E tem de ser incorporado nas ferramentas de gestão diárias de parceiros, havendo sempre aqui um ganho de percepção que para o turista, a sustentabilidade, e para o turista, vamos agora focar aqui, para o turista náutico, a sustentabilidade é obrigatório estar lá. Portanto, é impossível dissociar a sustentabilidade do turismo como se fosse uma palavra única, não é? Portanto, há aqui uma fusão. Sim, porque mesmo a abordagem de 3 vetores, ou seja, ambiental, económica, social, neste momento a abordagem tem de ser muito mais transversal, ou seja, e neste caso os ODS provavelmente é o melhor contributo que temos para ter uma abordagem mais generalizada. Aliás, o próprio Turismo Portugal nos investimentos já solicita isto, os programas de sustentabilidade são obrigatórios para todo tipo de investimentos e de projetos de investimento, e isso é um requisito que tem de ser para a gestão diária e as empresas têm de se adaptar a isso, assim como o setor público. Não apenas o ambiental. Muito bem, para terminar, que convite acharia quem nos está a ouvir, turistas, residentes, empresários, autarcas, comunidades locais, para descobrirem ou se envolverem na náutica do centro de Portugal? Vou particularizar aqui, nós estamos numa fase de crescimento. O centro é neste momento quem tem mais estações náuticas certificadas em Portugal, e eu acho que são 19 neste momento, com a perspectiva de no final do ano crescerem até 25. E acho que nessa perspectiva há aqui um convite que tem de ser feito. Um convite, acima de tudo, à descoberta. E por acaso isso também é um bocadinho o slogan que temos utilizado, que é a Náutica do Centro de Portugal descubra a sua natureza, numa perspectiva de as pessoas terem uma real descoberta daquilo que são os nossos ativos. Porque se nós percorrermos o centro de Portugal, nós vamos encontrar 19 estações náuticas, todas elas diferentes e todas elas complementares. E podemos começar a fazer
Podemos ir desde o stand-up paddle até ao mergulho, até ao surf, sempre com atividades para explorar, ou atividades de cariz ambiental, como percursos interpretativos à beira-mar ou à beira-rio, e tudo isto são experiências que são possíveis de complementar. Por isso, há toda uma oferta a descobrir, e muitas das vezes nós, como bons portugueses, temos alguma dificuldade mais de descobrir aquilo que nos está mais próximo do que aquilo que nos está mais longe. E acho que nessa perspectiva nós temos toda a capacidade para descobrir o centro de Portugal através do turismo náutico e das 19 estações náuticas. E isto é uma oferta diferenciadora e uma oferta que une quer litoral, quer interior. Muito obrigado. Fica ao convite a quem nos está a ouvir. Hélder, muito obrigado por ter tirado estes minutos para falar connosco sobre um tema tão interessante. Espero que tenha servido para elucidar quem nos está a ouvir sobre as potencialidades da região centro e do turismo náutico de forma particular, e espero que nossos caminhos se cruzem daqui a pouco tempo novamente. Muito obrigado, continuação de um excelente trabalho e até à próxima. Obrigado, boa tarde. Obrigado por ter estado connosco em mais um episódio do Tour Talks, o turismo que conta. Este podcast é uma iniciativa da NCL & Partners e da TLH, Tourism Learning Hub. E se gostou deste episódio, partilhe-o com as pessoas que contam para si. Pode voltar a ouvir este episódio nos sites e redes sociais de ambas as entidades. E claro, se conhecer pessoas, histórias e projetos que mereçam ser contados, fale connosco. Até ao próximo episódio.